Olá, graça e paz. Como estamos? Como você está? Como é que está a sua família? Está tudo bem na graça de Deus Pai? Espero que esteja. Hoje eu quero contar uma experiência para vocês. Uma experiência que eu tive no monte, alguns anos atrás, quando a gente subia ao monte para orar e a gente levava documentos, né? Documentos, levava fotografia, levava vestimenta das pessoas para nós orar no monte, para Deus revelar e para Deus curar as pessoas. E numa dessas idas para o monte que a gente foi, Deus revelou um trabalho que foi feito por um jovem que ele morava na minha casa. Esse jovem ele era doente, ele tinha tuberculose, então ele escarrava sangue e ele era bem magrinho. Eu acho que ele tinha pesava uns 32 quilos na época, né? E então, como a gente era de costume, a gente levar as fotografias, vestimenta das pessoas no monte, aquele dia eu pedi para ele uma fotografia dele para levar no monte. E ele não tinha uma fotografia, mas ele tinha o documento de identidade. E eu levei o documento de identidade dele e, para minha surpresa, Deus revelou lá no monte sobre a identidade dele, sobre a fotografia do documento dele. Deus me mostrava assim uma bandeja de prata com vários miúdos de frango coberto com sangue. E nessa visão que eu tive, eu questionei e fiquei me perguntando o que era aquela visão que eu estava tendo, que eu não estava entendendo. Então eu cogitei com a pessoa que estava comigo se ela entendia desse tipo de trabalho. E ela disse, sim, eu entendo desse tipo de trabalho. Eu já presenciei vários trabalhos feitos com frango, com bode, com cabrito, né? Vários tipos de trabalho dessa maneira. E então ali eu tive essa visão desse jovem, dessa bandeja que estava ali. Então na hora a gente repreendeu, orou e pediu para Deus entrar com providência de cura, que Deus restaurasse a saúde dele, que Deus libertasse ele daquele mal e que ele fosse curado para a glória de Deus Pai. E quando a gente desceu do monte, que eu fui entregar o documento para ele, eu contei da visão, né? Contei a visão que eu tinha tido lá no monte. E ele questionou também o porquê daquela visão, por que tinha acontecido aquilo e vários porquês, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, que muitas vezes esse tipo de trabalho é feito para destruir com a vida da pessoa, para a pessoa ficar enfermo, cair no fundo da cama, mas Deus, ele revela para curar. Deus, ele revela, ele mostra para os seus profetas, ele mostra para o povo santo que ele é o Deus que pode todas as coisas. Assim como existe o mal, também existe o bem. E o mal é cancelado para a glória de Deus Pai. Então a gente foi lá no monte e essa visão que eu tive, eu fiquei assim abismada porque eu não entendo desse tipo de trabalho. Eu nunca ouvi fazerem, já ouvi dizer que faz e nem sabia como é que faz. Então por isso que na hora da visão eu fiquei meio assim que abismada, né, pensando, mas nossa, que visão mais estranha que eu tô tendo, né? E o interessante é que esse menino, ele foi curado para a glória de Deus. Hoje, né, ele já é um homem, ele está gordo, ele adquiriu saúde, que na época ele não conseguia trabalhar, na época ele era muito doentinho, né, ele vivia jogado pelos cantos. Quando eu recolhi ele, trouxe ele para minha casa, ele era morador de rua, ele estava praticamente na beira do caminho, esperando a morte praticamente, esperando um milagre. E o milagre chegou. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus que pode todas as coisas. Hoje a gente está ainda continuando com as campanhas, estamos fazendo campanha no monte, campanha de 21 dias. A gente continua levando roupa, continua levando fotografia para o monte. Eu oro por pessoas em chamada de vídeo. Essa semana mesmo eu orei em chamada de vídeo por uma família, onde Deus me mostrou um demônio em um brinquedo na casa da pessoa. E a pessoa chegou a cogitar comigo e dizer, não, na minha casa não tem brinquedos, né?
E eu disse, mas eu estou tendo uma visão e Deus está me mostrando um brinquedo na sua casa. Procura que você vai achar esse brinquedo. E a moça procurou o brinquedo e ela disse que quando ela entrou no quarto da casa dela, ela viu um urso de pelúcia dentro do berço. E ela disse que quando ela botou os olhos naquele urso de pelúcia, ela se arrepiou toda, né? Parecia que ficou com medo, parecia que ela tinha visto algo sobrenatural. E na mesma hora ela pegou aquele urso, botou numa sacola e jogou fora. Né? Tem muitas pessoas que não creem nesse tipo de visão, nesse tipo de revelação, e eu respeito, ninguém é obrigado a acreditar. Mas eu, particularmente, eu creio porque Deus me usa dessa maneira, em visão, de revelação. Então essa moça, ela disse, olha, meus filhos não conseguem dormir, as crianças têm medo, eles são assustados, né? Eu queria que a irmã orasse em chamada de vídeo e repreendesse o mal. Então, quando eu disse para ela que tinha um brinquedo na casa dela e que tinha um demônio nesse brinquedo, ela praticamente duvidou, ela não acreditou, mas ela disse, eu vou procurar, se eu achar o brinquedo eu vou lhe mostrar. E ela me mandou uma foto do ursinho sentado, está passando uma moto aqui, de um ursinho sentado no berço do neném. Para você ver, irmãos, que Deus ele mostra, e ele já mostra para curar, para libertar, né, para transformar. E a gente tem que crer e tomar posse, né? Na mesma hora, ela disse que ficou apavorada. E quando eu botei os olhos no ursinho, eu disse, é esse? Pode jogar esse urso fora, né? Depois a menininha mandou um áudio agradecendo. Ela estava tomando um chazinho, que eu havia dito que eu ia consagrar uma água para ela fazer um chazinho para o neném tomar. Gente, Deus, ele é maravilhoso. Se você crê e você tiver intimidade com o Senhor, dentro da sua casa, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Dentro da sua casa, você tem autoridade para expulsar o mal, né? Deus, ele está em todo momento disposto a nos abençoar, mas nós temos que pôr a nossa fé em prática. Nós temos que praticar e exercer. A palavra de Deus diz que basta uma palavra. Então nós temos autoridade na palavra e sobre a sua mão existe uma autoridade de Deus. Basta você crer e tomar posse. Toma posse da sua autoridade, toma posse da sua palavra, toma posse da sua vitória. Creia que Deus, ele é o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Amém?